E aí, velho? Boa noite, boa noite, Boa noite. boa noite. Velho, eles vão ver esse vídeo de manhã. Na aula de artes. Verdade, esqueci disso. Bom dia, então. Ou boa tarde, velho. Ou Boa noite. Ou boa madrugada. pra você que tá vendo esse vídeo, interessado na arte, mas que ao mesmo tempo está com um filminho ali em cima, né? Então tá, vamos falar sério agora. Para os interessados na arte, eu e Rubens aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o pop art. E o cubismo analítico. É isso aí, cubismo analítico. Então vamos começar com o pop art. Primeiramente, o pop art, ele foi um movimento artístico que surgiu na década de 1950 no Reino Unido e nos Estados Unidos. Esse nome foi criado pelo crítico britânico Lawrence Alloway. Tá certo? Alloway. Alloway? Ah, então é Alloway, você tá falando que é. E que foi uma das primeiras e mais famosas imagens desse estilo, foi aquela obra que a professora até mostrou na sala de aula, que é o que exatamente toma os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, que foi feito em 1956. Para de gastar isso daqui que é caro. Foi mal. E ela vai aparecer agora. Apareceu? Então, como vocês puderam ver, esse é uma das principais obras desse estilo, o pop art. A pop art, ela propunha que se admitisse e a criasse da arte que assolava o século XX. E dessa maneira, ela pretendia demonstrar com suas obras a manifestação da cultura popular capitalista. É capitalista. Capitalista. Procurava a estética das massas, tentando achar a definição do que seria a cultura pop, aproximando-se do que custava chamar de Kitsch. Então fala que o pop art é o ponto de passagem entre a modernidade e até a pós-modernidade aqui na cultura ocidental. No caso, esse conceito ele visa a produção e a função da cultura do capitalismo e relaciona com a cultura da defesa popular. No caso, ela traz uma atitude artística diversa do que a gente via antigamente, que era aquele negócio tudo tinha regra, tudo era perfeito, e o pop art queria acabar com isso. E é nesse sentido que esse movimento se coloca na cena artística como uma das mãos que não se moviam, como objeto da crítica tônica ao bombardeamento da sociedade capitalista pelos objetos de consumo Para de gastar isso daqui que é caro. da época. Ele operava com signos estéticos e de cores inusitadas, massificados pela publicidade e pelo consumo, usando como materiais principais o gesso, a tinta acrílica, o poliéster, látex, produtos de látex, produtos com cores intensas, fluorescentes, brilhantes e vibrantes. Negócio. Reproduzindo objetos do cotidiano de em tamanho consideravelmente grande, bem grande, so big, como de uma escala de 50 para um objeto pequeno, então de big para little, e depois ao tamanho normal. Normal? Você passa de grande para pequeno, depois vai para normal, essa parada aí. E era uma mercadoria que era utilizada para satisfazer a qualidade do público. No caso, tudo isso daí foi criado para todo mundo, para ser uma coisa acessível. Então, cartazes de publicidade grandes ou coisas pequenas que todo mundo pudesse levar para casa, ou coisas pequenas que todo mundo pudesse ver na rua. Vou falar um pouquinho sobre o pop art no Reino Unido. No caso, um dos grupos mais importantes dessa época desse movimento artístico foi o Independent Group, que foi fundado em Londres em 1952 e é conhecido como o precursor do movimento pop art. No caso, esse grupo foi formado pelos artistas Lawrence Alloway, Alison Peter Smithson, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi e Reiner Banyan. Utilizava os novos meios de produção gráfica que culminavam durante nas décadas de 1950 e 60, com o objetivo de produzir arte que atingissem as grandes massas,
No caso, a arte dele era voltada ao público em geral. E ao contrário do que aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos os artistas trabalhavam isoladamente. Isso foi até 1963, quando duas exposições de artes reúnem obras que beneficiam do material publicitário e da mídia. Então, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Place on the Burn e James Rosenfeld e e eles surgem como os principais representantes da pop art na América do Norte. E outros artistas muito importantes nos Estados Unidos foram Andy Warhol, que era uma das... Na verdade, o Andy Warhol é um artista, desculpa. Ele é uma das figuras centrais do pop art dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele criava muitas obras que retratavam principalmente as pessoas populares, na verdade as pessoas da música e do cinema, como Michael Jackson, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Marlon Brando e a favorita dele, que era Marilyn Monroe. Ele mostrava o quanto a personalidade pública dessas pessoas iam cativar o público de alguma maneira. No caso, ele mostrava isso junto com a sua técnica, que reproduzia os retratos, uma produção meio mecânica, um trabalho manual, assim. Ele queria demonstrar isso. E da mesma forma, ele usava a técnica de serigrafia, que representava a impessoalidade do objeto e tal, e era muito utilizada nos produtos de consumo. E ele criou vários slogans, principalmente para Coca-Cola. E a sopa Campbell. É isso aí. Campbell, você já comeu essa sopa? Já. Nossa. Eu acho que não sei. Eu também não. Acho que é dos Estados Unidos. Não, mentira, é dos Estados Unidos, nunca comi. E a pop art no Brasil, ele surgiu nos anos 60 e frutificou entre os artistas brasileiros uma tendência irônica derivada da pop art norte-americana, refletindo o clima tenso criado pelo regime militar. Aderindo apenas à forma técnica utilizada na pop art, os artistas expressavam a insatisfação com a censura instalada pelo regime militar, tematizando questões sociais e políticas. Entre as exposições mais importantes nesse período, destaca-se a Opinião 65, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, composta por 17 artistas brasileiros e 13 estrangeiros. E os principais artistas dessa época foram Wesley Duke Lee, Luiz Paulo Baravelli, Carlos Fajardo, Cláudio Tossi, José Roberto Aguilar e Antônio Henrique Amaral, e outros. No Brasil, o movimento pop art veio principalmente para acabar com o regime militar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o cubismo analítico. Então, o cubismo analítico é uma fase evoluída do cubismo cezanniano, que no caso apareceu depois da junção do trabalho desenvolvido pelo Pablo Picasso e Georges Braque. Ela é uma forma analisada num plano, decomposta e montada novamente nesse mesmo plano. A prioridade é dada à forma I máxima, tal que a composição cromática aponte quase para uma só cor. No caso, o objeto que é usado, ele geralmente é distorcido e passa por ser uma abstração, que fica no limite do perceptível. No caso, as pessoas não conseguem e não conseguem muitas vezes identificar o que está na imagem. E nessa fase procedeu a teorização do cubismo, no caso a partir do grupo de Bertel Lavoisier. É porque tá italiano, eu não sei falar italiano, desculpa, gente. Bertel Lavoisier. Eu sou um italiano, nato. Bonjour, mademoiselle. Isso é francês. Ai, desculpa. Tá, termina. No cubismo analítico, há predominância de poucas cores, entre o preto, cinza, tons de marrons e ocre. E depois dessa fase do cubismo analítico, surgiu o cubismo de colagens, ou cubismo sintético. Então, resumindo, o pop art foi um movimento muito interessante e surgiu para acabar com muitas, como que eu posso dizer? Censuras. Muitas censuras que existiam naquela época. Faz tempo, hein? E o cubismo analítico, ele surgiu depois de Pablo Picasso, que no caso usou uma das obras, tinha aquelas obras muito interessantes dele sobre o cubismo. E o cubismo
E era uma coisa que você tinha que parar mais para analisar. Você tinha que olhar a mesma obra para poder perceber o que o artista sentia, o que ele queria demonstrar com aquilo. Ao contrário de as obras que vinham um pouco antes, que você observava ela e já dava para sacar de cara o que ela retratava. The End. The End. A gente agradece aí o apoio de todo mundo. E do nosso editor, Matheus Bueno. Isso aí. Então esse trabalho foi feito por mim, pelo Rubens, pela Ingrid, pela Lana. Pela Camila Cordeiro. Isso aí.